Meus amigos, e o ministro Barroso diz que decidirá se fica ou não no STF após retiro espiritual. E esse foi o título que eu li no site G1 e é isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que vai sair em um retiro espiritual para pensar se continua ou não na corte. E eu me pergunto, o que isso significa? É só uma decisão pessoal ou tem muito mais por trás, como, por exemplo, a Lei Magnitsky? Meus amigos, meu nome é Márcio Coach, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Não deixe de curtir e também se inscrever. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso é ministro do Supremo Tribunal Federal e já foi presidente da corte, passando recentemente o comando para o ministro Edson Fachin. E ficou marcado, muito marcado inclusive, quando em vários eventos disse as famosas frases: "Perdeu, mané, não amola", ou "Nós derrotamos o bolsonarismo". Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Um comentário que virou símbolo da postura dele contra Bolsonaro e sua base. E olha só, Barroso acabou de deixar a presidência do STF e surpreendeu todo mundo dizendo que ainda não sabe se vai continuar como ministro. Segundo ele, em outubro vai fazer um retiro espiritual de uma semana de reflexão para decidir o que fazer da vida. E tem mais, ele mesmo confessou que às vezes sente que já cumpriu o seu ciclo dentro do Supremo e outras vezes acha que ainda pode contribuir. E meus amigos, e aqui no site G1, nós vemos então várias falas do ministro, né? E a matéria diz o seguinte, traz uma fala dele dizendo o seguinte: olha, eu já disse isso com toda a franqueza. Quando minha mulher ainda estava viva, nós tínhamos um ajuste de que eu sairia depois da minha presidência para aproveitar o instante para a gente passear. E ele disse também que essa motivação já não tenho. Ele também explicou, segundo a matéria, que a decisão não está tomada, mas que pretende refletir sobre sua trajetória e futuro profissional longe do ambiente de exposição política. Ele disse, abre aspas, "Vou fazer um retiro espiritual em outubro, uma semana, e vou decidir. Eu gosto do STF, tenho uma relação boa com meus colegas. Às vezes, tenho a sensação de ter cumprido um ciclo. Não quero lugar de nenhum embaixador", fecha aspas, e também continua a matéria dizendo que ele afirmou que se optar por continuar na vida pública, sua preferência será permanecer na Suprema Corte. Então a gente vê aí Barroso, né, se lamentando, Barroso todo choroso. Agora, meus amigos, vamos ser sinceros, isso não é só um dilema pessoal. Nós estamos falando de um dos homens mais poderosos do Brasil, que tem voto decisivo em julgamentos que mexem com política, economia e até mesmo na vida do cidadão comum como eu e você. E quando alguém desse nível coloca em dúvida se fica ou sai, isso gera instabilidade, porque a gente sabe, cada cadeira no STF tem um peso político gigantesco. Então, meus amigos, a gente vê que Barroso está meio confuso e a gente não sabe ainda o que ele vai fazer. Ele mesmo coloca essa dúvida como algo íntimo, mas que essa decisão dele vai impactar, não tenho dúvidas, o país inteiro. E é aqui onde a gente precisa prestar muita atenção. Primeiro, Barroso está expondo então que a pressão sobre o STF chegou num ponto em que até ministros começam a cogitar largar o cargo antes da hora. Também ele fala de um custo pessoal, da exposição, das críticas e até mesmo dos ataques à família. Isso mostra que o judiciário virou um palco de disputa política pesada e o preço está batendo na porta de quem ocupa essas cadeiras. E por fim, ao anunciar publicamente
um retiro espiritual, Barroso está dando um recado político. Ele mostra que tem poder de escolha, que pode sair quando quiser e deixa todo mundo especulando. Então, meus amigos, Barroso não está apenas refletindo sobre a sua própria vida. Barroso está testando a reação do Brasil inteiro, porque no jogo do poder, até o silêncio e a dúvida são armas políticas. E o que ele decidir em outubro pode mudar a cara do STF e abrir espaço para novos movimentos em Brasília. E eu volto aqui para o título do G1 que abriu esse vídeo. Barroso diz que decidirá se fica no STF após retiro espiritual. Parece, como vocês viram, apenas uma escolha pessoal, mas pode ser o começo de um terremoto político no Brasil inteiro. Então, meus amigos, essa é a matéria e eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Mas me diga antes o que você acha. Barroso deve ou não permanecer no STF? Diga por que ele deve permanecer e diga também por que ele deve sair. Você gosta do Barroso? Sim ou não? Comenta aqui. E então, até a próxima, se Deus quiser. Que Deus os abençoe. Valeu!